Equações modulares. Agora que nós assentamos bem as bases sobre o módulo, nós conhecemos bem a definição, nós sabemos trabalhar bem com as propriedades, a gente está apto aí a atacar os 4 tipos fundamentais aí de equações modulares. No primeiro tipo, nós vamos ter essa função, essa equação que vocês estão vendo aí. Uma função sofrendo a ação do módulo, isso igual a uma constante, como esse exemplo amarelo. No segundo tipo, aí a gente tem uma função sobre a ação do módulo igual a uma outra função. Olha a amarelinha aí. Nesse terceiro tipo, uma função sofrendo a ação do módulo, isso igual a uma outra função sofrendo ação de módulo. Dá uma olhadinha na amarela aí. Esse é um belo exemplo. E por fim, no quarto e último caso que a gente vai estudar, o mais delicado deles, nós vamos ver essa situação aqui, uma soma, uma diferença aí de várias funções sofrendo a ação do módulo, isso tudo igualado a uma constante. Vamos colocar um exemplo aqui, né? Esse módulo de 2x menos essa outra função ali, x² mais 4 em módulo igual a 9. Né? Então vem comigo agora numa sequência de exercícios aí para exemplificar para vocês a resolução desses 4 tipos aí de equações modulares. Vamos nessa. Vamos aí na letra A, olha só. Pensa assim comigo, é módulo de alguma coisa igual a uma constante. Ora, ou essa coisa que está aqui dentro, x menos 2, ou isso é igual a 3, ou isso é igual a menos 3. Concorda comigo? Façamos, pois. Aí está. Ou aquele x menos 2 é 3, ou ele é menos 3. Portanto, x igual a 5 ou menos 1. Conjunto solução, tanto o menos 1 quanto o 5 resolvem a equação dada. Pode fazer a verificação, pode substituir um desses valores lá dentro, que vocês vão ver que o resultado vai fechar. Mas não precisa fazer a verificação. Nessa letra B eu vou simplificar que 20 dividido por 5 vai dar 4. Né? E aí a gente tem essa função aí, ó, 3x menos 1 em módulo igual a 4. Então, qual é o esquema? Ou isso aqui dentro é 4, ou isso aqui dentro é menos 4. Desenvolvendo, x igual a 5 terços, ou x igual a menos 1. Conjunto solução, aí está. Menos 1 ou 5 terços. Ambos solucionam a equação dada. Nessa letra C, a gente não vai ter dois caminhos, né? Porque pensa comigo aqui, módulo de alguma coisa vai dar zero. Não adianta, esse cara aqui dentro só pode ser o zero, né? Não tem sentido falar em mais zero ou em menos zero, né? Essas duas vias. Não é por aí. Então, aquele 7x mais 1 só pode valer zero. Escrevamos. E aí, desenvolvendo, a gente vai concluir que o x tem que ser menos 1 sétimo. Está resolvido. Esse é o conjunto solução. Na letra D, ele já está nos dizendo ali que o x não pode ser menos 2, né? O x tem que ser diferente de menos 2. A gente sabe, né? Porque senão vai ter uma divisão por zero ali. Então, isso é irrelevante para resolução. Aqui sim, né? Módulo de alguma coisa resultando 1. Ou essa coisa que está dentro do módulo é o número 1, ou então é o número menos 1. Façamos os dois caminhos. É igual a 1, ou então é igual a menos 1. Resolvendo, multiplicação aqui. 2 mais x multiplicando o 1, né? Vai ficar 2 mais x. Organizando, eu vou ter x igual a 1 meio. No outro lado aqui, vai ficar 3 menos x igual a menos 2 menos x. Reparem, há um corte aqui e uma conclusão, 3 igual a menos 2. Essa conclusão é absurda, pode ignorar. A gente tem uma única solução aqui. Então, conjunto solução, portanto, é 1 meio. Até então, a gente resolveu o módulo de uma função igual a uma constante. Agora, a gente tem o quê? Módulo de uma função igual ao módulo de uma outra função. Então, qual será a técnica aqui? Vamos junto. Vamos pensar assim, ó. Vamos colocar um número aqui dentro, tá? Por exemplo, menos 9. Do outro lado aqui da equação, que número eu tenho que colocar aqui dentro para parecer uma verdade? Eu tenho quantas opções? 2, né? Porque eu posso colocar ou esse número, 9, ou menos 9, certo? Em outras palavras, quando a gente tem essa igualdade entre módulos, a gente vai pegar esse cara daqui e dizer que ele vale aquele lá ou aquele lá com um sinal contrário. Então, são esses dois caminhos aí. Exatamente assim, ó. O menos 7 mais 3x, ou isso vai ser exatamente igual àquilo que está lá dentro,
Ou então vai ser aquilo que está lá dentro, mas com o sinal contrário. Escrevamos. Trocando o sinal, então, 3 e menos 2x. É isso. Essa é a técnica. Agora resolver ficou barbada, né? Aqui vai ficar x igual 7 menos 3, 4. E aqui vai ficar 5x igual a 10, x igual a 2. Tá aí, conjunto solução dessa letra A, 2 ou 4. Ambos resolvem. Se tu tiver desconfiado, faz o teste. Pega um desses números, joga lá dentro da equação e verificas a verdade. A chamada prova real, né? Mesma estratégia. Aí, vamos nessa? X ao quadrado menos 4x mais 1 ou será exatamente igual àquilo que está dentro do módulo lá do outro lado, ou então será igual ao oposto daquilo que temos dentro do módulo no outro lado da equação. Vamos nessa. X² menos 5x igual a 0. Aqui, em vez de fazer Bhaskara, eu vou colocar o fator comum em evidência. Fica mais fácil, né? Já tem uma conclusão aqui. X é 0. Ou aqui, x valendo 5, né? Para que isso aqui seja 0, certo? E na outra equação, x² menos 3x mais 2 igual a 0. Fazendo Bhaskara ou soma e produto, a gente vai chegar nas duas possibilidades, que são ou 1 ou 2, né? Então notem, o desenvolvimento aí me deu 4 possibilidades, né? Um x1, um x2, um x3 e um quarto valor de x possível, né? A gente tem ou uma ou outra possibilidade. Portanto, o conjunto solução aí tem 4 elementos, quais sejam 0, 1, 2 ou 5. Ficou desconfiado? Pega um desses valores, joga dentro da equação original, verificas, verás que ela é uma verdade. Próximo tipo de equação, reparem, é o módulo de uma função igual a uma outra função. Qual a estratégia aqui? Vamos assim, ó, primeiro lugar, módulo de alguma coisa. Esse resultado aqui, ó, certamente ou é nulo ou é alguma coisa positiva. Né? Tu nunca vai ter assim, módulo de alguma coisa igual a menos 7, por exemplo. Isso aqui não faz sentido. Tá? Então a primeira coisa é essa condição de existência. Ou seja, é líquido e certo que aquele 4x mais 6 é algo maior ou igual a 0. Isso é óbvio. Então deixa sempre essa verdade posta. 4x maior ou igual a menos 6, conclusão, x é maior ou igual a menos 3 meios quando simplificado. Isso aqui é uma segurança para a tua resolução. Agora, vamos seguir? A partir disso, nós vamos seguir o mesmo caminho que a gente seguiu na técnica anterior. Ou seja, aquele cara dentro do módulo ele é igual a esse outro resultado aqui ou ao oposto desse resultado, certo? Escrevamos. Tá aí. Ou então ao oposto, né? 5x menos 10 é igual ao oposto, ou seja, menos 4x menos 6. Desenvolvendo, a gente vai chegar em, nesse primeiro momento, x igual a 16, ou então, e aqui embaixo, vai dar x igual a 4 nonos. Só que agora a gente tem que verificar se esses dois valores são válidos olhando para esta verdade absoluta. Notem, o x tem que ser algo maior do que menos 3 meios. E aí, 16 é válido? É. 4 nonos é válido? Sim. Então tá aí o nosso conjunto de solução. 4 nonos ou 16. Mais uma equação desse tipo. Vamos colocar a condição de existência. Então aquele x² menos x lá é obrigatoriamente maior ou igual a 0. Aqui a gente tem uma inequação, né? Então lembra que tem que resolver pelos sinais, né? Vamos estudar os sinais desse x² menos x aí. As duas raízes aí são 0 e 1, né? 0 e 1. É uma função positiva nas pontas e negativa no meio. Né? O que a gente quer? Que ela seja maior ou igual a 0. Então, bolinha fechada e região positiva. Essa é a região válida. Ok? Tá aí a nossa condição de existência. Então, o valor de x que a gente encontrar tem que estar nessa região, tem que estar nesse intervalo. Vamos nessa. Aplicando agora sim a técnica. Aquele cara dentro do módulo, ele é exatamente igual
ao que nós temos do lado direito, lá da equação. Ou então, esse cara dentro do módulo é o oposto do que temos lá. Aí, agora é resolver. Não esquecer de verificar se esse resultado está no intervalo. Aqui a gente fica com x² menos 2x mais 1. Aqui fazendo Bhaskara ou soma e produto, né? A gente acaba encontrando uma raiz dupla, 1. Na outra equação a gente vai ter x² igual a 1. Aqui a resposta vai ser mais ou menos raiz de 1. Ou seja, uma terceira raiz valendo 1, uma quarta raiz aqui valendo menos 1. E aí a gente tem que verificar quais dessas 4 raízes aí que a gente encontrou valem. Reparem que tem repetição aí nessas raízes encontradas, né? Não é um problema. Vamos ver se 1 é válido. Olha lá para o intervalo, para a condição de existência. 1 é válido. Então, conjunto de solução começou a se formar. 1 serve. Qual mais? O menos 1 serve? Não. O menos 1 é um número que está nessa faixa. Ah, não. Então ele serve. Essa é a faixa que serve. Menos 1 também é solução. Se a gente não tivesse colocado aquela condição de existência lá, a gente ainda poderia resolver experimentando. Pegava o número 1, jogava lá dentro e verificava. Será que ele funciona? Tem que dar uma verdade. Pegar o menos 1, jogar ele lá dentro, faz a conta, vê se dá uma verdade. Também dava para fazer. Nosso conjunto de solução está aí, mas reparem que o problema pediu o quê? O produto das raízes. As raízes são 1 e aquele menos 1, né? O nosso conjunto de solução. E aí, qual é o produto? Quanto dá a multiplicação desses dois números? 1 vezes menos 1 dá exatamente menos 1. Opção correta, a letra Brasil. E aqui o tipo de equação modular mais delicado de todos. Tá? A gente tem módulo de uma função, mais, né? Módulo de uma outra função, igual, enfim, igual a uma constante. Né? Como é que a gente vai resolver isso? A gente vai precisar aqui aplicar a definição e a gente vai precisar de uma organização muito peculiar. Vem junto. Em primeiro lugar, aplicando a definição aqui, 2x menos 3. Isso será igual a 2x menos 3, ou então ao oposto, menos 2x mais 3. Quando? Definição. Quando aquele 2x menos 3 for maior ou igual a zero, a gente tem a primeira situação. Quando aquele 2x menos 3 for um número menor do que zero, a gente tem essa segunda situação. Isso quer dizer, então, o intervalo. Aqui ficou x maior ou igual a 3 meios, x menor do que 3 meios. A mesma coisa, aplicando a definição no outro termo ali, módulo de x mais 2, então isso será igual a x mais 2, ou então ao oposto, menos x menos 2. Quando um, quando o outro? Quando esse cara, x mais 2, for maior ou igual a zero, e vai ser a outra situação quando esse x mais 2 for menor do que zero. Então o intervalo aqui é x maior ou igual a menos 2, x menor do que menos 2. Vamos respeitar isso então. Vamos lá, um ponto-chave é o x valendo menos 2 e o outro ponto é o x valendo 3 meios. Muito bem. Essa primeira expressãozinha ali, ó, a expressãozinha que diz módulo de 2x menos 3. E aí? Abaixo do menos 2 aqui, quanto é que ela vai valer? Abaixo do menos 2, na verdade, ó, quando ela estiver abaixo do menos 3 meios, ela é copiada como? Como menos 2x menos 3. Então, nessa faixa aqui, ela é copiada assim. Porque acima do 3 meios, ela tem que ser copiada 2x menos 3. Aqui é mais, certo? A gente tem isso ali na definição, né? O nosso outro módulo, aquele módulo de x mais 2, aqui está ele, ó. Esse cara vai ter que ser copiado. X mais 2 em que faixa? Ali, ó, acima do menos 2. Então, acima do menos 2, copia ele x mais 2. Porque abaixo ele tem que ser copiado como oposto, como menos x menos 2. Está escrito ali, ó. Muito bem, então a gente tem essas situações aí. Então agora vamos resolver. Notem que a gente tem uma soma dessas duas coisas aqui, né? Desses dois módulos, certo? Isso foi dado lá em cima, ó. A gente tem a soma deles. Então essa soma aí vai ficar
menos 2x mais 3 menos x menos 2 vai ficar assim, igual a 4, né? No intervalo abaixo do menos 2, né? Entre o menos 2 e o 3 meios, o que a gente vai ter? Copia aí, ó. Copia esse cara, menos 2x mais 3, e o amarelinho aqui, mais x mais 2 igual a 4. Nesse intervalo teremos isso. E no intervalo, né, acima do 3 meios, teremos o quê? Copia os caras aqui, ó, 2x menos 3 e mais o x mais 2. Tudo isso igual a 4. E agora vamos verificar o que está certo, o que faz sentido e o que não faz. Vamos lá? Então essa é a organização que a gente precisa ter, pessoal. Resolvendo aqui, eu tenho menos 3x mais 1 igual a 4, menos 3x igual a 3, então x deu menos 1. Cuidado, a gente está trabalhando no intervalo, olha aqui, ó, nós estamos em x menor do que menos 2. E aí, tu vai aceitar o número menos 1, x menor do que menos 2, então x igual a menos 1. Isso é um absurdo, né? Tu não pode dizer que o x é menos 1 se ele está te dizendo que o x tem que ser menor do que menos 2, né? Porque menos 1 é maior do que menos 2. Então, aquele cara já não serviu. Próximo intervalo, que vai dar menos x mais 5 igual a 4, menos x igual a menos 1. Então, x é igual a 1, só que olha o intervalo que a gente está. A gente está no maior ou igual a menos 2 e menor do que 3 meios, né? Olha o intervalo lá em cima, ó. Aquele que a gente cuidou antes, né? E aí, é válido 1? O 1 é um número que está nesse intervalo aí? É, com certeza. O número x igual a 1 é válido, é parte da solução. Guarda aí para ti. Finalmente, resolvendo a última etapa aqui, teremos 3x menos 1 igual a 4, 3x igual a 5, x igual a 5 terços. E aí, é válido 5 terços? Em que intervalo nós estamos trabalhando? Olha lá em cima, nós estamos trabalhando no intervalo x maior ou igual a 3 meios, certo? E aí, aceita os 5 terços? Os 5 terços é um número maior do que 3 meios? É verdadeiro, certo? Ele serve, porque 5 terços é 1,6 alguma coisa, né? E 3 meios é 1,5. Então, é válido. Portanto, pessoal, o nosso conjunto de solução possui dois elementos. Aquele 1 ali, que foi o amarelinho aqui que a gente encontrou, né? E também serve o 5 terços. Não responda aquele menos 1, porque ele não foi respeitado dentro do intervalo aqui, ó, que a gente estava trabalhando. Conjunto de solução, então, 1 ou 5 terços são as duas únicas soluções para a equação dada. É isso aí, meu povo. Valeu!